Fala, meu povo, galera! Vamos resolver algumas questõezinhas, né? Algumas questões aí para a gente consolidar o entendimento dos temas, dos conceitos relacionados ao projeto de banco de dados, que inclui aí os modelos, inclui a arquitetura, inclui independência física e lógica de dados. CESP-CEBRASP 2021. Os sistemas de banco de dados têm um ciclo de vida para sua execução. O modelo conceitual, lógico e físico é criado na etapa de... Olha só que questão interessante. Ele quer saber só onde, em que encaixotamento, né, em que grupo, digamos assim, está o modelo conceitual, lógico e físico. Onde é que a gente faz essa criação? A gente faz essa criação onde? No projeto de banco de dados. É no projeto de banco de dados que a gente vai criar os modelos. Né? Então é uma questão bem objetiva, bem direta. Bem direta. A gente cria os modelos no projeto do banco de dados. É no projeto que a gente tem esse objetivo de criar esses modelos. Ok? CESP-CEBRASP 2021. A independência de dados é caracterizada pelo fato de os dados não dependerem do esquema físico e não precisarem ser reescritos se o esquema físico de dados for alterado. Certo ou errado, hein? A independência de dados é caracterizada pelo fato de os dados não dependerem do esquema físico e não precisarem ser reescritos se o esquema físico dos dados for alterado. O que é que vocês me dizem dessa questão? Pessoal, em que pese, nós temos uma redação um pouco estranha no começo, essa questão foi dada como correta. Na verdade, nessa prova do TCE, Rio de Janeiro aí, nós temos algumas questões para redação estranha. Mas olha só que a característica fundamental é isso mesmo. Eu não precisar alterar, né? Eu não precisar alterar as informações se o esquema físico for alterado. Lógico. Que aqui é o quê? Aqui nós estamos falando da independência, o quê? A independência física de dados, né? Só que a independência física de dados, ela é uma independência de dados, né? Ela é uma independência de dados. Então, veja que a questão está bem confusa, bem estranha, né? Ela nem citou se era física ou se era lógica, e aí definiu a independência de dados como a física. Mas ela foi dada como certa, tá? Ela foi dada como certa. Então você pode... Mas aí a característica é alterar os esquemas de baixo sem precisar alterar os esquemas de cima. Mas confesso que essa questão é bem confusinha. Mas ela foi dada como correta, ela generalizou um pouco a independência de dados. CESP-CEBRASP 2020. Um esquema de banco de dados é um conjunto de regras que governam o banco de dados ou todo o conjunto de objetos pertencente a determinado usuário. Certo ou errada? Certo ou errada? Um esquema de banco de dados é um conjunto de regras que governam o banco de dados ou todo o conjunto de objetos pertencente a determinado usuário. Pessoal, essa questão aqui é certinha, tá? Na definição, né, mais usual, o esquema de banco de dados é esse conjunto de regras. O esquema é o quê? É quem define as estruturas do banco de dados. Nós temos o esquema e a instância. O esquema, ele representa as estruturas, ele traz a representação das estruturas. E a instância traz os dados, né? Traz a fotografia dos dados naquele momento. Só que existe outra definição alternativa, que foi cobrada nessa questão, que diz o seguinte, ó, que o esquema é o conjunto de todos os objetos pertencentes ao usuário. É o esquema daquelas estruturas que pertencem àquele usuário. É outra definição, tá, pessoal? É uma definição menos comum, mas ela é válida também. Ela é válida também, essa definição de que o esquema é todo o conjunto de objetos pertencente a um usuário. CESP 2019, TJ Amazonas. Na arquitetura ANSYS-SPARC de um SGBD, o nível interno trata do armazenamento físico dos dados. O nível externo trata do modo como os dados são visualizados por usuários individuais. E o nível conceitual oferece uma visão comunitária de dados.
E aí, será que essa daqui está certa ou errada, hein? Será que essa está certa ou está errada? Nível interno trata do armazenamento físico de dados? Beleza. Armazenamento físico, nível interno. Nível externo trata do modo como os dados são visualizados por usuários individuais? Beleza, por usuários individuais ou grupo de usuários. Usuários individuais ou grupo de usuários. Tranquilo. E o nível conceitual oferece uma visão comunitária, ou seja, para aquela organização como um todo. É a visão do banco de dados inteiro para aquela determinada organização, para aquela determinada empresa. Então é isso mesmo, tá? Aqui só uns termos um pouquinho diferentes, né? Que é o comunitária. E aqui poderia ter ficado a dúvida no usuário individual, porque pode ser usuário individual ou pode ser grupo. Pode ser grupo também, tá? Pode ser grupo. E aí a visão comunitária é a visão para aquela comunidade como um todo que usa aquele banco de dados. Então, nós temos a representação de parte do banco de dados no nível externo e do banco de dados inteiro no nível conceitual. Tá? Então a questão está correta. Correta. CESP 2018 STM. O modelo conceitual, que reflete uma estrutura simplificada do banco de dados, é responsável por registrar como os dados estão armazenados no sistema gerenciador de banco de dados. Certo ou errado, hein? O modelo conceitual, que reflete uma estrutura simplificada do banco de dados, é responsável por registrar como os dados estão armazenados no sistema de gerenciamento de banco de dados. Quero que você preste bem atenção nas palavras dessa questão e diga aí qual que é o gabarito. Qual que é o gabarito? Pessoal, modelo conceitual tem a ver com o quê? Tem a ver com o quê? Tem a ver com o quê? Tem a ver com quais dados são armazenados. Não tem a ver com o como. No modelo conceitual, eu não estou preocupado com o como. O como, eu trabalho um pouquinho no modelo lógico, né? Porque eu digo qual que é a estrutura de representação, mas o como de verdade é só lá no modelo físico. Mas eu trabalho um pouquinho ali do como no modelo lógico. Então aqui não, no conceitual não tem como. Tem o que e quais. CESP 2018 STM. Comparativamente aos usados pelos leigos, os modelos de dados utilizados por programadores são considerados menos abstratos, pois contêm mais detalhes de como as informações estão organizadas internamente no banco de dados. Certo ou errada? Certo ou errada? Perfeita! O usuário leigo, não é usuário de TI, vai trabalhar com modelos mais abstratos, com modelos menos detalhados. Lembra que a abstração é contrário de detalhamento, é inversamente proporcional ao detalhamento. Então, os modelos que são utilizados pelos programadores são menos abstratos, quer dizer, são mais detalhados. Vão mostrar a estrutura física, a organização física dos dados. O usuário leigo vai estar muito mais preocupado com o modelo, né, conceitual, basicamente em saber quais são os dados que ele quer armazenar. E aí vai ter um maior nível de abstração, vai ter um menor detalhamento. Então, questão corretíssima. CESP 2017, TRE Tocantins. A respeito da arquitetura de 3 esquemas do banco de dados, assinale a opção correta. Correta, né? Uma das desvantagens da arquitetura de 3 esquemas é a impossibilidade de aplicar a independência de dados. Uma das desvantagens da arquitetura de 3 esquemas é a impossibilidade de aplicar a independência de dados. Não, pessoal. A arquitetura de 3 esquemas visa, né, objetiva, justamente essa separação, justamente essa independência do esquema interno, esquema conceitual e esquema externo. Visa justamente eu poder modificar um sem ter que modificar nos outros. Essa independência é o objetivo dela, inclusive. Então, não tem como dizer que é uma desvantagem. B. Um dos objetivos da arquitetura de 3 esquemas é aproximar o banco de dados físico das aplicações. Não, é separar. É separar os dados da aplicação do usuário. Não está tudo no mesmo lugar, não. Não está tudo no mesmo ambiente, não. São coisas separadas. Então, o contrário é que é saber. O nível conceitual serve para descrever a estrutura do banco de dados para um conjunto de usuários.
O nível conceitual serve para descrever a estrutura do banco de dados para um nível de usuário, um conjunto de usuários? Sim. Ah, professor, mas será que é um grupo pequeno ou um grupo grande? Não sei, é um conjunto de usuários, é uma empresa, uma organização. Ah, professor, mas eu fiquei na dúvida. Né? Eu fiquei na dúvida se ele está falando de grupo específico ou do grupo genérico. Então, deixa essa questão com asterisco e vamos para a próxima. Mapeamentos são as transformações que dados brutos armazenados sofrem para se transformar se tornar informações inteligíveis. Não, mapeamento é o quê? Mapeamento é a transformação de um esquema no outro. Mapeamento é transformar um esquema em outro. Então isso é o mapeamento, não tem nada a ver com transformar dado bruto em nada não. O nível interno inclui uma série de visões do usuário utilizadas para descrever parte dos bancos de dados. Não, pessoal, quem tem visão aqui, né, quem inclui visão, é o nível externo e não o nível interno. Então a gente ficou com a letra C mesmo, né? Esse conjunto de usuários que ele está se referindo é o conjunto de usuários total da organização. Não é um grupo específico de usuários. Ok? FESP 2017, TRT, 7ª região. Acerca da arquitetura de 3 esquemas, assinala a opção correta. Uma alteração no esquema interno da arquitetura implica alterar também o esquema externo. Eu quero justamente evitar isso aqui. Então isso aqui não pode estar correto, não. Na arquitetura de 3 esquemas, os níveis são definidos como interno, intermediário e externo. Não, nós temos o interno, o conceitual e o externo. Interno, conceitual e o externo. Ou divisão, né? Externo ou divisão. No nível interno da arquitetura, são descritos os caminhos de acesso para o banco de dados. Professor, nem sei o que é caminho de acesso. Vamos deixar um asterisco aqui. Em um SGBD embasado nessa arquitetura, que é a arquitetura? Arquitetura de 3 esquemas. Todos os grupos de usuário utilizam o mesmo esquema externo. Não. Cada grupo de usuário pode utilizar um esquema externo diferente. Pode utilizar uma visão diferente. Então, eu vou ficar com a letra C. O que ele quer dizer com os caminhos de acesso? Justamente com a forma que os dados vão ser acessados de fato. Então, para saber a forma como os dados vão ser acessados de fato, eu preciso saber como que esses dados estão armazenados. Então, eu estou preocupado com esse nível físico. Então, no nível interno é que eu trabalho isso. Então, gabarito letra C. FESP 2014, TJ Sergipe. A construção de um modelo particular para cada SGBD, a construção de um modelo particular para cada SGBD, obtido a partir da transformação do modelo conceitual, é o objetivo do projeto lógico. A construção de um modelo particular para cada SGBD, obtido a partir da transformação do modelo conceitual, é o objetivo do projeto lógico. O projeto lógico visa o quê? Construir o modelo lógico. Construir o modelo lógico. E aí, aqui é o detalhe. Em relação a essa dependência do SGBD, a maioria das questões, né, boa parte das questões, se ela não cita, se ela não fala se está se tratando do SGBD específico ou simplesmente do tipo do SGBD, então a consideração é que é correta. Então a construção de um modelo particular para cada SGBD, pessoal, é para o tipo de SGBD aqui. Considere que é para o tipo. Se ele não especificou, se ele não disse que era para um SGBD específico, para uma ferramenta específica, em regra, ele está considerando que é o tipo de SGBD. Então isso aqui realmente é no projeto lógico que acontece. Por isso que essa questão está dada como certa. Tá? Então tem que ter muito cuidado nisso aqui. Porque, né, você pode interpretar. Será que ele está falando do tipo específico de SGBD, da ferramenta específica, ou ele está falando só do modelo, da categoria? Se ele não falar nada específico, ele vai associar com a categoria. Então, por isso que essa questão foi dada como certa. FCC 2018, DPE Amazonas. Considerando a modelagem conceitual de banco de dados relacionais, o objetivo principal é detalhar as estruturas físicas de armazenamento dos dados que irão compor o banco de dados. Ele quer modelagem conceitual. Detalhar as estruturas físicas de armazenamento? Não. Estrutura física é onde? É lá no projeto físico. B. Descrever as interfaces de acesso externo
as estruturas internas do banco de dados? Não. Isso aí também é lá no projeto físico. Descrever conjuntos de entidades representativas dos dados, bem como os conjuntos de relacionamentos entre esses conjuntos de entidades. Beleza, o modelo conceitual representa aqueles conceitos mais facilmente compreendidos pelos usuários, dentre os quais entidades, atributos e relacionamentos. Então, matou aqui o item C. Perfeitamente o item C. D. Definir o sistema gerenciador de banco de dados que será utilizado na implementação? Não. No modelo conceitual não preciso saber qual é o SGBD não, o específico não. Para saber qual é o SGBD, no modelo dele eu defino no modelo lógico, né? Qual que é o tipo de SGBD eu defino no modelo lógico. E para definir o SGBD específico, eu defino só no projeto físico, só no modelo físico. Então aqui é errado. Otimizar os algoritmos de consulta utilizados? Não. A forma de acesso, algoritmo de consulta, isso é tudo objetivo para o modelo físico. Não tem nada a ver com o modelo conceitual. O modelo conceitual não está preocupado com isso, não. Está preocupado só com quais dados serão armazenados. FCC 2017, TST. Ao projetar um sistema de informações para ser implementado no computador, um programador elaborou um modelo de realidade, visando adequar às limitações de tal ambiente e que, devido à complexidade para realizar a modelagem, buscou orientações de acordo com a linha de abordagem top-down, ou seja, de cima para baixo, e os níveis de abstração propostos na teoria de banco de dados. No processo de modelagem de dados, criou, em primeiro nível, um modelo descritivo, depois um modelo conceitual. No contexto dos dados, se insere ou seja, ele quer um exemplo de modelo conceitual. A gente sabe que o principal modelo conceitual é quem? O modelo entidade-relacionamento. Modelo entidade-relacionamento. Então nem perde tempo nesse tipo de questão. FCC 2016. Em relação a projetos de banco de dados, considere. Aí ele deu 3 características, pessoal, e ele quer saber se é lógico, físico ou conceitual. 3 características, ele quer saber se é o lógico, físico ou conceitual. Tem dependência com a classe do gerenciador de banco de dados, mas não com o GBD específico, não com o sistema gerenciador de banco de dados. Quem é que tem essa dependência com o tipo, com a classe do SGBD, mas não com a ferramenta específica? Aqui é o lógico, né? É o modelo lógico. Total dependência do GBD específico, do SGBD específico. Quem tem total dependência? Aqui é o físico. E não tem dependência nem com a classe, nem com o SGBD. Não tem dependência nenhuma. É o conceitual. Então, questão, gabarito letra A. Lógico, físico e conceitual. Vamos lá. FGV 2013. A capacidade de alterar o esquema conceitual sem que seja necessário alterar os esquemas externos ou programas de aplicação é denominada, ou seja, eu quero modificar o esquema conceitual, que é o nosso esquema do meio, sem ter que mexer nos de cima. Isso é a independência o quê? Isso é a independência lógica de dados. Independência lógica de dados. Beleza? Fundatec 2015, BRDE. O projeto de um banco de dados, de um novo banco de dados, ocorre em 3 fases. Quais sejam as fases do projeto, pessoal? Eu vou criar o modelo conceitual onde? Na modelagem conceitual. Eu vou criar o modelo lógico onde? No projeto lógico. E vou criar o modelo físico onde? No projeto físico. Então, acabou. Letra B. Quadrix 2018, CRQ, 4ª região. Os modelos conceituais de dados são usados para projetar o esquema interno de um banco de dados. Opa, já para aí, né? Modelo conceitual para esquema interno, não. Modelo conceitual não descreve estrutura de armazenamento, não. Não descreve estrutura de armazenamento, não. Descrevendo as tabelas, as colunas, o relacionamento entre tabelas, não. Quadrix 2016, CRO, Paraná. Modelar um banco de dados implica construir modelos, existindo algumas etapas envolvidas na construção de modelos. Qual etapa representa as regras de negócio sem limitações tecnológicas ou de implementação, sendo, portanto, a etapa mais adequada
para o envolvimento do usuário, que não precisa ter conhecimentos técnicos. Ou seja, eu vou colocar as regras sem limitação tecnológica, ou seja, não quero saber de tecnologia, não quero saber de implementação. Quem que eu vou usar aqui? Quem que está mais próximo do usuário, que não tem conhecimento técnico, é o modelo conceitual. Então, letra B, o nosso gabarito. Então, pessoal, nós resolvemos algumas questões aí sobre o projeto de banco de dados. Espero que vocês tenham fixado essas diferenças dos esquemas, dos modelos e da independência de dados.